O último boletim divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta que a carga energética brasileira deve registrar um aumento de 1,8% neste mês, quando comparado com janeiro de 2021. O aumento da demanda de energia mostra uma recuperação da economia, mas o alto custo da luz e a inflação podem prejudicar esses números, né? De acordo com o boletim, os reservatórios do país também devem apresentar uma recuperação no volume hídrico neste mês. A previsão é que as usinas do Sudeste e Centro-Oeste registrem 37% da sua capacidade máxima. Em setembro, os reservatórios tiveram o pior desempenho dos últimos 91 anos. Por conta de tudo isso, né, economizar energia ainda está sendo muito importante no nosso dia a dia. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto ao vivo aqui no Notícias do Bem é o professor da Escola Politécnica da USP, o professor Guto Assi. Guto, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem, o primeiro Notícias do Bem de 2022. Que bom já receber você. Então, antes de mais nada, feliz ano novo. Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa tarde, feliz ano novo para vocês, feliz ano novo a todos que nos ouvem, que Deus nos abençoe em 2022. Amém. Amém. Guto, no final do ano passado, né, que foi outro dia, né, foi no final da semana passada, no final do ano passado, parece que faz tempo, né, no final do ano passado, a gente ouviu uns rumores aí de que a conta de energia poderia diminuir, a bandeira poderia regredir um pouco, isso facilitaria um pouco a vida dos consumidores finais, mas isso, por enquanto, ainda não aconteceu. Então, na verdade, a melhor dica é que a gente ainda continue, né, nesse processo de economia de energia, né, Guto? Roberto, exatamente. A tarifa ainda não representa as chuvas que nós temos visto agora no verão, porque não é uma coisa tão imediata, né? Não é que chove e a energia fica mais barata. O processo é longo, até os reservatórios recuperarem níveis normais, né? Porque eles estão abaixo do normal, como disse a Itainá, desde setembro. E até que as companhias hidrelétricas voltem a produzir energia a um custo mais baixo que supere a necessidade das termoelétricas, a tarifa não vai abaixar para o consumidor final. E não é porque está chovendo que a gente já pode abrir mão da economia. Na verdade, o bom uso da energia, a economia de energia, é uma filosofia de vida. A gente não pode ser gastão em energia, gastar demais da conta, porque a humanidade sempre terá uma demanda maior do que a oferta de energia. Então, como princípio geral, economia de energia é um princípio bom, saudável para a tua casa, para a tua família, para você educar os teus filhos, né? Igual a gente ensina a preservar água, não poluir jogando lixo fora de lugar ou de hora, separar o lixo reciclável, coloca aí na conta também do ensino a economia de energia. A gente precisa aprender a economizar energia não só porque ela está mais cara, mas porque ela também é um recurso escasso, dá muito trabalho gerar energia. E a humanidade sempre vai precisar de mais energia. Imagina a quantidade de gente que vai nascendo, a humanidade crescendo e cada vez mais se eletrificando, né? Você antigamente talvez tivesse 2 aparelhos ligados 24 horas por dia na tomada, que era a tua geladeira e olha lá um rádio relógio. Agora eu duvido que na tua casa tenha menos do que meia dúzia, talvez uma dúzia de aparelhos constantemente ligados na tomada, o dia inteiro, a noite inteira. Então o nosso uso, o nosso estilo de vida depende muito de energia elétrica. Então, preservar esse recurso, né? Não consumir tanto e desenfreadamente é um princípio importante. E quando a gente fala nesse aumento, Guto, assim, nessa mudança, a gente fala pensando no Brasil todo ou tem algumas regiões que sentem mais ou menos essa alteração na conta? Tem, apesar do nosso sistema de energia elétrica brasileiro ter um operador nacional, ou seja, alguém que olha para o país, né, como um operador do país inteiro, ele ainda não é 100% interligado. Né? Então, pode ser que em algumas regiões brasileiras, isso acontece com certa frequência, você tenha sobra de energia elétrica, em outras regiões você tenha falta de energia elétrica. Não é tão simples assim você mandar energia de um lugar para o outro se o sistema não for perfeitamente ligado e regulado.
Estamos caminhando nessa direção. A gente espera que, com o avançar da tecnologia, o nosso sistema elétrico brasileiro seja cada vez mais integrado. Mas olha que interessante, até pouco tempo atrás, o estado lá de Rondônia, lá no alto, né, estava desconectado da malha nacional, tinha que gerar energia própria, local, ou importar energia de outros países, né? Então a nossa malha energética ela está ficando cada vez mais fina, mais fechada, mais inteligente, a ponto de que, às vezes, no Sudeste você tem alto consumo de energia elétrica e poucas chuvas, você pode importar, né, trazer essa energia elétrica, talvez, do Nordeste, onde você tem alta intensidade de ventos e grandes fazendas eólicas, né? Então tem que pensar assim, ó, o nosso país inteiro, ele tem que ser entendido por zonas e sazonalidades, né? Então você tem regiões mais propícias para a geração de energia, de naturezas diferentes. No Sudeste, no Centro-Oeste, você tem os grandes rios de Planalto, com grandes quedas d'água. Então, você vai tirar energia hidrelétrica. No Nordeste, você tem muito vento, muita insolação. Talvez você vai tirar muita energia fotovoltaica ou eólica. A hora que a gente junta esse sistema, ele tem que fazer sentido como um sistema integrado, né? Então, a inteligência de uma malha integrada é o que a gente busca no país. Enquanto isso não chega, e lembrando que talvez isso nunca chegue a acontecer na sua perfeição, porque a nossa demanda por energia sempre vai aumentando, a gente precisa manter um bom equilíbrio. E nessa época do ano de muitas chuvas, tem lugares aí que a gente vai ter desastres, como a gente viu na semana passada, né? E as pessoas vão ter aí as linhas que chegam nas suas casas destruídas por vendavais, por tempestades, por uma grande árvore que cai. Então você pode ficar sem energia elétrica por alguns dias, enquanto outras regiões vão ser abençoadas com grande quantidade de chuva, né? E aí a gente pode ter um conforto maior na geração hidrelétrica. Então é um balanço difícil de ser fechado, porque o país é um país muito grande, com características muito diversas. O último boletim, né, do operador do sistema que a gente citou está prevendo um aumento de 1,8% para esse ano, né, no consumo de energia no Brasil. A gente pensa assim, 1,8% não é tanta coisa, mas quando a gente vai ver na prática, é muito, né, Guto? É um crescimento. Repare que o crescimento da demanda de energia está atrelado ao crescimento da economia, né? Então, se a economia cresce, significa que as fábricas estão consumindo mais energia elétrica para produzir mais e assim por diante. Então, se você espera um crescimento pequeno no consumo de energia elétrica, é porque também você espera um crescimento pequeno na economia, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Agora, vamos pensar os grandes consumidores de energia do nosso país são as grandes indústrias, os grandes setores industriais. Só que eles não consomem só energia elétrica, né? Você também consome energia térmica de biomassa, muito etanol, né? Energia de outras fontes. A gente até falou disso em programas passados. Mas pensando dentro de casa, né, na família, o que é que a gente pode pensar no nosso tipo de consumo? Ora, nessa época do ano, se você precisa ficar dentro de casa com o ar-condicionado ligado, né? Se você abre a geladeira toda hora, se você liga a máquina de lavar roupa para lavar máscara da Covid ou só um pouquinho de roupa íntima ali, você está gastando energia demais na conta, né? Se todo dia você vai ligar um forno elétrico para assar meia dúzia de pão de queijo, que eu adoro, mas também está fazendo a coisa errada. Então, tem que pensar bastante nos nossos hábitos, e na nossa rotina, para que você otimize o consumo de energia, né? Claro, num primeiro nível, a economia se faz no uso inteligente da energia. E eu tenho certeza que muita gente consegue pensar maneiras mais inteligentes de usar energia em casa. Num segundo nível, talvez você tenha recursos para poder trocar as lâmpadas da sua casa por lâmpadas LED, que economizam muita energia, para não usar secador de cabelo, chapinha, chuveiro elétrico na temperatura máxima toda hora, né? Ou também para, com o tempo, quem sabe, você instalar um aquecedor solar de água na sua casa, ou instalar um painel fotovoltaico, né? Então, com o tempo, isso requer investimento, sem dúvida, mas com o tempo isso acaba se pagando, dependendo do tamanho da sua família, né? Então, num primeiro nível, dá para economizar otimizando a rotina. Num segundo nível, quando você for fazer a reforma da tua casa, já pense se não vale a pena hoje instalar um aquecedor de água solar.
né? E usar menos o chuveiro elétrico, que é um grande vilão, né? Ou Uhum. então, a hora que for aquecer o forno elétrico, já assa a fornada da semana inteira e guarda um pãozinho assado congelado, alguma coisa desse tipo, certamente a conta vai refletir uma economia. Muito interessante, Guto. Quando fala nesse assunto, os comentários que aparecem aqui pra gente é assim, né? Cada um de nós tem que evitar desperdícios, né? Começa no lar de cada um, sejamos mais conscientes. E aí, quando você fala, Guto, quando vai pensar numa reforma da casa, né? Hoje nós temos muita tecnologia, temos muitas coisas que beneficiam numa reforma do lar, de você pensar em coisas que substituem, que às vezes no primeiro momento podem parecer que são mais caras ali numa reforma, Uhum. mas lá na frente você economiza muito. Quando a gente fala de apartamento, existem também recursos que a gente pode também trazer para dentro de apartamentos, em reformas, já existem essas tecnologias também que trazem esses benefícios, Guto? Existem sim. Apartamentos é um pouco mais difícil porque você não é o único proprietário, né? Eu moro em Uhum. apartamento. Se eu quiser fazer uma mudança na maneira como eu consumo energia elétrica no meu apartamento, eu só posso falar da minha porta para dentro. Eu não tenho muita autonomia para poder mudar a maneira como o prédio Exatamente. consome. Mas eu sei que tem condomínios instalando, por exemplo, lá na sua cobertura, painéis fotovoltaicos para iluminar o jardim. Tem muita gente hoje fazendo aquecimento de piscina em condomínio, usando aquecimento solar térmico, né? Não fotovoltaico. Não estão queimando mais gás, nem fazendo consumo de energia elétrica para aquecer piscina, que é uma energia que acaba, né, vamos dizer assim, sendo perdida, né? Você tem que manter a piscina aquecida todo dia. Então, tem bons usos que os síndicos podem fazer, inclusive os síndicos, as associações de síndicos ou até empresas de engenharia especializada podem buscar consultoria para projetos de prédios ou de condomínios inteligentes. Vale muito a pena, porque a redução na conta do condomínio é significativa. Eu tive acompanhando recentemente não, né? A pandemia parece que fez o tempo encurtar. Antes da pandemia, já tem 2 anos, né? Condomínio de um amigo que era síndico. Ele trocou todas as lâmpadas da garagem por lâmpadas de LED. Gastou uma bolada no início, porque eram mais de 300 lâmpadas. Mas, em 6 meses, aquilo se pagou na conta de luz, né? Então, fazendo essa conta na ponta do lápis, um investimento, às vezes pode parecer salgado no início, mas vale a pena no médio e no longo prazo. É lógico que instalar um painel fotovoltaico no telhado é mais caro e vai se pagar no período mais longo. Então tem que ser bem avaliado com o consultor, o engenheiro, eletricista, para poder avaliar se vale a pena ou não para a sua família. Mas como filosofia, Tainá, para a gente deixar uma mensagem do bem positiva aqui, energia elétrica não é de graça, é um recurso natural convertido da natureza para chegar na tomada da sua casa. Então a gente tem que zelar por ela, economizar, porque cada vez que você consome 1 watt de potência na sua casa, isso vem de algum lugar e é um recurso natural que foi gasto, que foi usado para se gerar energia elétrica. Tá certo, Guto. E assim, de maneira geral, vale a gente reforçar aquelas dicas que todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe, mas a gente acaba não fazendo, né? Tipo assim, você não tá no ambiente, desliga a Paga a luz, luz. vai Isso, tomar banho, usa o exato. chuveiro a hora que você estiver debaixo do chuveiro, a hora que você for, né, Tá verão, água lavar o mais cabelo. Fria. Por que ligar a água Exato. quente? Não dá para você tomar um Ué, banho frio, ó, enfim. É uma série quer de saber os recomendações grandes que a gente, vilões? meio que todo mundo já sabe, né, Guto? Isso, exato, mas os grandes vilões, às vezes a gente não se dá conta. A gente pensa na luz do quarto. Claro que se você apagar, você economiza um pouquinho. Mas se a sua lâmpada for de LED, é mínimo o quanto você economiza. Agora, os vilões do consumo da nossa residência hoje é geladeira, fica ligado o dia inteiro, ar-condicionado, forno elétrico, chuveiro elétrico, aquecedor de cabelo, chapinha, secador, tudo isso que gera calor, né, energia térmica, tudo isso gasta muita energia. Então, o uso inteligente desses eletrodomésticos, né, que têm motores ou que geram calor, entendeu? Então, geladeira, máquina de lavar, forno, secador, tudo isso vamos dizer assim, é quase que 60% do seu consumo da sua residência. Os outros 40% vêm de carregar o celular, de energia elétrica para luz, para iluminação, para televisão.
Mas se você conseguir cortar no consumo pesado, chuveiro quente, forno quente elétrico, secador de cabelo e ar-condicionado, olha, já vai sentir uma bela diferença. Ai, que ótimo, muito bom. Nós compramos em casa uma tomada que ela consegue medir mais ou menos o consumo. Então a gente tem feito Uhum. isso e a gente tem percebido algumas coisas sim, sabe? Nós temos acompanhado, tem posto no papel. Tem muita novidade É tecnológica também interessante. nesse campo, né, Guto? Tem muita novidade. Hoje você consegue ter aí tomadas inteligentes, né? Por exemplo, a sua televisão fica em stand-by durante a noite, consumindo um pouquinho de energia, mas tem tomadas inteligentes hoje que se desligam durante a noite, né? Exatamente. Eu morei num apartamento uma vez, quando eu morava em Londres, eu morava num apartamento onde eu tinha energia elétrica pré-paga. Eu tinha que colocar num cartãozinho uma quantidade de dinheiro, eu carregava o meu quadro de luz. Então Ah. eu tinha noção exata de quanto eu estava gastando numa semana, porque eu fazia isso semanalmente, porque eu não tinha grana para encher o quadro de luz para o mês inteiro. Então, semana a semana eu pingava um pouquinho lá. E olha, você percebia direitinho, a semana que eu usava o aquecimento, ou a semana que a gente, né, extrapolava um pouco aí no banho quente, né, aí você via direitinho o consumo aumentar, né? E as nossas casas hoje você paga energia pós-paga, né? Você nunca paga ela antes do consumo. E é difícil você monitorar quanto você tem gasto. Mas se você pegar a conta de luz e olhar naquele histórico dos últimos 12 meses, veja se a sua energia elétrica tem um pico no verão ou no inverno. Se ela tiver um pico de consumo no verão, muito provavelmente é com refrigeração, com ar-condicionado. Uhum. Se você tiver um pico no inverno, como é o caso do sul-sudeste, provavelmente é com chuveiro e aquecimento. Então aí você sabe aonde economizar. Talvez se você more no sul ou sudeste e gaste com aquecimento de chuveiro, vale a pena você instalar um aquecimento solar, né, para a água da sua casa. Se você mora no nordeste ou no norte e gasta muito com refrigeração, opa, construções inteligentes, sombras, plantas dentro de casa, né, tudo que refresque o ambiente para que você diminua o custo de refrigeração. Tá certo, Muito Guto. bom. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso primeiro Notícias do Bem de Prazer. 2022. Foi um prazer recebê-lo. Volte sempre aí ao longo do ano para a gente conversar sobre esses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente, né, enfim, precisa tratar e precisa estar sempre relembrando. Obrigado, viu, Guto? Eu sei que você está de Obrigada. férias aí. Boas férias, obrigado por Estou atender a aqui gente no seu passeando. tempo de descanso. Deus abençoe muito sua vida nesse ano. Igualmente, meus irmãos. Feliz ano novo para todos. Estamos sempre à disposição. Grande abraço.